Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Flávio e estamos aqui com mais um vídeo no What's Best utilizando o Excel. Bom, no modelo de hoje nós temos um problema de designação. Então vamos ver aqui como que esse problema funciona. O nome desse modelo se chama Lockbox Location. Então nós temos aqui Lockbox Location. Lembrando que esse arquivo está disponível na pasta de instalação do What's Best. Provavelmente você instalou na pasta no diretório C. E aí você vai procurar lá dentro uma pasta que se chama WB. E aí vai ter um arquivo que se chama lockbox, aqui, .xlsx. Então, você encontrando esse arquivo, você pode ou abrir ele já lá, ou você copia ele e salva em outro lugar, para você fazer alterações e tal, e mesmo assim continuar tendo backup daquele arquivo, mas você vai ter isso daqui então. Vamos entender como que esse problema funciona. Esse é um problema de designação. Eu vou abrir ele aqui, então, no Excel. Esse, então, é o nosso problema. Vamos entender como é que funciona esse modelo de designação. Mas antes disso, vamos entender o que é um modelo de designação. O modelo de designação é quando você designa algo. Então, por exemplo, suponha que uma empresa, você tem as pessoas e você tem as atividades que essas pessoas podem fazer. Em um modelo de designação, você quer descobrir qual atividade cada pessoa vai fazer. Se você tem uma opção de abrir uma fábrica e você tem, por exemplo, 5 locais e talvez 2 ou 3 tipos de fábricas diferentes que você pode abrir, você tem um modelo de designação, porque você quer saber em qual local eu vou abrir uma fábrica e se eu vou abrir, né? Então, esses são os modelos de designação. Então, vamos entender como que isso daqui funciona. Ele tem aqui os clientes, que são as localizações dos clientes. Aqui nós temos os nomes das cidades. E nós temos aqui as localizações. Então, esse aqui, problema, de certa forma, é um problema bancário. Por quê? Porque existem os clientes que estão aqui nessas cidades e a empresa ela vai abrir locais que os clientes vão enviar o dinheiro para lá. Então, imagine aqui que existam as empresas aqui nessa cidade. Não necessariamente é só uma empresa, aqui o problema não especifica, mas a gente pode considerar que são várias empresas aqui dentro de cada uma dessas cidades. E a empresa, provavelmente uma empresa de segurança, precisa definir, por exemplo, onde ela vai contar o dinheiro que os clientes estão enviando. Então, o cliente falou que ele está enviando dinheiro, imagine por carro forte, por exemplo, só que a empresa ela vai receber esse dinheiro, ela leva a um local para contabilizar, e aí sim, se tiver tudo certo, ela vai e deposita o dinheiro, por exemplo, numa conta bancária daquela empresa. Então, esse problema aqui é isso daqui. Só que, como você pode imaginar, ela tem a opção de abrir os locais, os centros de contagem de dinheiro, vamos chamar assim, em vários locais diferentes. Então, a dúvida é a seguinte: onde que eu tenho que abrir esses locais para contar o dinheiro, para verificar, minimizando o meu custo total? Então, quais são os custos que existem aqui? Existem dois tipos de custo. O primeiro custo é um custo fixo. Então, a gente pode pensar nisso aqui como se fosse um custo de aluguel do espaço físico que ela vai usar lá para contar o dinheiro. Pode ser o custo fixo de pessoal. Então, esse é o custo fixo. Além disso, ele tem um custo variável. O custo variável, qual que é o custo variável? Nesse problema, o custo variável é o custo de oportunidade do capital. Ou seja, existe um delay do tempo que está na cidade do meu cliente até ir lá para o local onde eu vou contar esse dinheiro. E esse delay aqui está em dias. Ou seja, demora um tempo do transporte até chegar lá e aí eu poder contar. Então, por exemplo, de Seattle para Nova York demora 4 dias. De Los Angeles para Nova York também 4 dias. De Houston para Nova York, 3. Da Filadélfia para Nova York, 1 dia. E de Miami para Nova York, 3 dias. E assim por diante aqui para esses outros locais. E, além disso, observe que ela tem a opção aqui de abrir 5 novos locais ou da empresa já fazer no local que ela na sede física dela. Qual que é a diferença? Observe que se ela for abrir um novo local, ela vai ter aí um custo fixo de 1.300 para Nova York, 965 para Atlanta e assim por diante. Só que se ela abrir no local da própria empresa, ela não vai ter um custo fixo adicional, porque já existe lá o local físico, já existe todo o equipamento necessário.
mas vai ter sim o custo da oportunidade do capital, ou seja, a empresa vai estar segurando aquele dinheiro, então isso tem um custo. Esse custo, ele considerou uma taxa de 10% ao ano, que, passando essa taxa por dia, é igual a 0,027%. Então, é um valor pequeno, razoavelmente pequeno, mas quando a gente se trata aqui com 5 milhões, esse valor passa, sim, a ser significativo. O nosso objetivo nesse problema é minimizar o custo total. O custo total vai ser, então, o custo fixo, a somatória do custo fixo, mais a somatória do custo variável. Com isso, vamos ter o custo total. Indiretamente, o custo total busca valores que vão trazer um delay, ou seja, o tempo de demora do cliente para o destino final menor. Por quê? Porque se eles escolhessem um que tivesse um delay muito grande, ou seja, uma demora muito grande, isso iria aumentar o custo variável. Então, aqui nesse problema, indiretamente, o tempo é minimizado. Indiretamente. Não necessariamente a opção ótima trará o menor tempo de deslocamento, mas muito provavelmente a solução ótima terá um tempo de deslocamento muito próximo ao menor tempo possível. Por que ele também não vai buscar o menor tempo possível? Porque às vezes fazer algo que seja muito rápido, que tenha uma eficiência muito alta, vai trazer custos muito altos. Então, às vezes, para eu ter aqui, pegar esse um dia aqui só, uma dessas duas opções demora só um dia, talvez se eu for abrir o local que vai receber o dinheiro lá, talvez nesse local o custo fixo seja maior do que o custo variável. E aí não vai valer a pena eu abrir lá. Nós devemos abrir um local para cada um dos clientes. Então vamos ver aqui. Aqui nós temos então as restrições. Aqui então nós podemos ver a restrição. Olha só. Vamos lá então. O que significa esse valor daqui? A gente tem uma coisa importante a gente saber, além disso, que é o seguinte. Vocês podem ter percebido que nesse modelo a gente não pode ter qualquer tipo de valor na nossa variável de decisão. A gente pode ter o valor de 0 ou o valor de 1. A gente quer que ele só retorne o valor de 0 ou de 1. Mas então como que a gente faz para o nosso modelo retornar só o valor de 0 ou o valor de 1? Por quê? Porque o 0 significa não e o 1 significa sim. O jeito mais fácil de fazer isso seria falar que aquela variável tem que ser uma variável inteira. Mas quando a gente faz isso, a gente torna o nosso modelo computacionalmente mais difícil de ser solucionado. Então, no modelo de designação, existe uma alternativa de fazer isso, que cada local tem que enviar, tem que ter um valor, ou seja, cada cliente vai receber uma lockbox. Então, nessa variável aqui, eu tenho o seguinte, observe aqui. Então, aqui nós temos essa restrição, que ela fala o seguinte, ó, B13 tem que ser maior ou igual a B7. Então, se B7 for qualquer número diferente do que 0, ou seja, ela pode ser 0 ou 1, se ela for 0, beleza, o B13 vai ser 0. Por que o B13 vai ser 0? Porque esse aqui é um problema de minimização. Quando eu coloco esse open aqui com valor de 1, observe que ele adiciona aqui um custo fixo automaticamente para o nosso problema e ele gera um custo adicional. Então, o modelo ele não vai gerar um custo adicional, sendo que não é necessário, porque esse ato aqui está 0. Então, ele vai deixar o valor de 0. Só que se esse ato tiver um valor de 1, automaticamente esse valor aqui também deve ser 1 para cumprir com essa restrição aqui embaixo. Observe que se por acaso eu deixar o open aqui como 0, ele fala que essa restrição não é respeitada. E se eu tenho uma restrição que não é respeitada, essa solução não é viável e por não ser viável, eu não posso utilizar ela. Então, todo esse quadro é exatamente essa restrição que eu comentei. Eu vou até aqui no último, ó, e a gente pode ver que se Miami for 1, automaticamente o valor de open aqui deve ser 1. Então, essa primeira restrição força que o meu open seja igual a 1 quando eu abro uma localização em uma dessas cidades. E agora vem a restrição por cliente, que é essa daqui. Então, vamos ver como que ela funciona.
ela vai pela linha, então, todos os valores aqui em azul devem ser maior ou igual a 1. E aí você vai se perguntar, ué, mas então não poderia ser um valor de 2, de 3 e de 4? Bom, sim, realmente, poderia. Mas por que isso não acontece? Mais uma vez, porque esse é um problema de minimização. Então isso não vai acontecer. Porque ele nunca vai abrir duas, sendo que é necessário que ele abra somente uma. Aqui sim, você poderia colocar o valor também, alterar essa restrição de maior ou igual para maior ou igual. Mas como nós temos aqui um modelo de minimização, isso não é necessário. E é até mais ideal que você coloque esse sinal aqui de maior ou igual. Por quê? Porque dependendo do tipo de problema que você tem, pode coincidir de ter várias restrições que, porventura, seja sim necessário você abrir mais de uma localização para o mesmo cliente. E nesse problema que nós não temos esse problema, não acontece essa situação, mas imagine que cada localização tem uma quantidade máxima de dinheiro, por exemplo, que ela poderia receber. Então, nesse caso, você, e tendo clientes que enviam muito dinheiro, você teria que ter mais de um local. Então, por isso que é ideal que você coloque sinal de maior ou igual, ao invés de sinal de somente de igual. Bom, vamos então solucionar aqui o modelo. Observe que nesse valor aqui, apenas uma observação, ele não restringe o valor aqui do home office. Só para deixar claro, o home office ficaria então aqui na própria cidade dos clientes, tá bom? Então, a gente pode ver que ele não pega o valor do home office, então ele poderia sim ter um home office em cada um dos clientes, o que faz bastante sentido. Por isso que o home office ficou de fora aqui dessa linha. Bom, vamos solucionar aqui então e vamos ver a solução que nós chegamos. Olha só que interessante, então. Olha só, nós vamos abrir então as localidades de Nova York, Atlanta, Denver. Seattle vai para Denver, Los Angeles vai para Denver, Houston vai para Denver, Filadélfia vai para Nova York e Miami vai para Atlanta. Com isso, então nós temos esses custos fixos, que eles totalizam 3.375, e nós temos um custo variável, que seria o custo de oportunidade do capital, de 8.100. Então, o custo aqui desse problema é maior de você ter o dinheiro e ele está ali esperando para ser contado, para ser liberado para as empresas, do que realmente o custo que você tem para ter a sua operação. Bem interessante isso aqui desse problema. E ele retorna, então, um custo mínimo aqui de 11.475. Então, observe aqui que nesse problema é aceito que cada uma das lockbox recebam mais de um cliente. Por exemplo, Denver aqui recebeu 3 clientes, mas você também pode encontrar um modelo de designação que cada cidade pode receber somente um. Então, se você encontrar um problema desse jeito, basta você dizer que a somatória de cada aqui de uma dessas colunas deve ser menor ou igual a 1, porque aí ele aceita o valor de zero, como por exemplo aqui em Cincinnati, que não abrimos empresa lá, e ele não aceitaria essa somatória aqui, por exemplo, que nós temos Denver recebendo 3 clientes. Da mesma forma que nós temos essa restrição aqui por linha, você criaria uma então por coluna, só que ao invés de ser com sinal de maior ou igual, seria com sinal de menor ou igual. Bom, então esse aqui é um modelo de designação bem interessante, é útil, você provavelmente vai encontrar esse tipo de problema mais na frente. E outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Junto em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau.